Bom dia e a graça e a paz do Senhor. Eu quero começar orando com você. Quantos aqui acreditam que a oração é poderosa? Quantos acreditam que a oração é poderosa? Amém. Oração é poderosa. Quando a gente ora, o inferno recua. Quando a gente ora, o céu se abre. Quando a gente ora, as respostas dos céus chegam ao nosso encontro. Então eu quero convidar você a orar comigo. Escute, você pode orar sentado, não há problema nenhum, mas você pode orar de pé, ou você pode orar deitado, de joelho, como você quiser. Mas eu vou pedir para você, ore comigo nesse momento. Confirme essa oração que nós vamos fazer agora, e nós vamos orar em nome de Jesus, pedindo para que os céus se abram nesse lugar. Por isso, se você puder, feche os seus olhos, ou fique de pé, fique à vontade. Pai, no nome de Jesus, hoje eu declaro que aqui o homem, Senhor, é simplesmente submisso a Ti. O nosso coração está submisso ao Senhor, e nós reconhecemos que o Senhor é exaltado acima de tudo e acima de todos. Não há Deus nesse mundo, nem fora desse mundo, que possa se comparar a Ti. Todos os deuses, eles são falsos e eles são falhos, mas o nosso Deus é um Deus verdadeiro. Eu te peço hoje, em nome de Jesus, que os céus estejam abertos sobre essa igreja. Eu te peço, em nome de Jesus, que haja um fluir do teu Espírito nesse lugar. Eu vou te pedindo, Pai, hoje de manhã, que vá se quebrando todas as amarras contra o teu povo. Eu vou orando nesse momento junto com os meus irmãos, que aqueles que chegaram abatidos, aqueles que chegaram cansados, aqueles que chegaram sobrecarregados, eles sairão daqui renovados no nome do Senhor Jesus. Eu declaro hoje uma manhã de milagres em nome de Jesus. Eu declaro hoje uma manhã de respostas. Eu declaro hoje uma manhã de boas notícias. Eu declaro hoje uma manhã de cura. Eu declaro hoje uma manhã, Senhor, de respostas que pessoas estão esperando há tanto tempo. O Senhor responderá ao teu povo. Mas também, Senhor, eu declaro nesse dia que quando o teu povo se mover em fé, o Senhor respaldará. O Senhor vai respaldar a oração feita, o Senhor vai respaldar a declaração feita nesse lugar, e o teu nome será glorificado em nome de Jesus. Por isso eu te peço, Espírito Santo, nessa manhã, levanta Jesus desse lugar. Espírito Santo, exalta o nome de Jesus nesse lugar. Que os nossos olhos não estejam em homens, estejam em Jesus. Que os nossos olhos não estejam em coisas, estejam em Jesus. Descortina para nós hoje o entendimento de quem Tu és. Descortina, Senhor, o entendimento de quem Tu és, e glorifica, Pai, o nome do Teu Filho Jesus, hoje e sempre. Você pode dizer um amém junto comigo? Glória a Deus. Olha, é muito bom estarmos nesse domingo juntos e reunidos, porque o Senhor, Ele é poderoso, e Deus tem algo para você. Você não está aqui à toa, você está aqui por causa de um propósito do Senhor. E eu quero te dizer que a Logos, ela existe para levar cada pessoa a um encontro profundo com o Espírito Santo, a fim de que essas pessoas se tornem discípulos de Jesus, na sua identidade, no seu caráter e na sua missão. E a forma como a gente faz isso, inclusive nessa semana, que a gente vai começar agora, é através da comunicação. A maneira que você pode comunicar com o seu próximo pode restaurar um relacionamento. A maneira como você fala com o teu irmão pode fazer com que ele possa crescer ou decair. A comunicação, ela é chave em todo e qualquer relacionamento, e nós prezamos, e esse é um dos nossos valores, que a gente possa se comunicar. E quando a gente pensa em comunicação, nós pensamos em clareza. Então seja claro, que essa semana você seja claro. Se alguma coisa não está certo, aborde a pessoa e diga: algo não está certo, eu não estou compreendendo. Seja claro. Se o seu casamento tem alguma coisa que não está bem alinhado, seja claro. Se as coisas não estão bem, seja claro. A clareza resolve problemas.
E a comunicação adequada fortalece o organismo, fortalece a família, fortalece a igreja, fortalece a sua empresa, e a gente pode alcançar coisas maiores. E nós fazemos isso, a comunicação. Por que a gente comunica? Porque é um dos valores centrais da Logos, e nós queremos trabalhar isso com vocês essa semana. Amém? Glória a Deus por isso. E eu já quero entrar na mensagem. Eu quero entrar na mensagem hoje de manhã, porque eu havia separado e dito para você, mandei um aviso por vídeo inclusive, dito para você que hoje eu gostaria de trazer para você um tema sobre adoração espontânea. E nós temos adorado de várias formas. Inclusive o ano passado nós tivemos uma série onde nós falamos sobre adorar, como que a gente pode adorar. E eu delineei várias formas que a gente pode adorar ao Senhor. Mas existem inúmeras formas, e hoje eu quero abordar apenas mais uma forma, e essa forma, ela é fundamental para o nosso avanço como igreja, fundamental para o seu avanço pessoal, fundamental para que você possa cada vez mais se estabelecer naquilo que Deus tem para você. Só que a adoração, ela precisa ser espontânea, porque se ela não for espontânea, ela não é adoração. E eu quero te explicar sobre o que é uma adoração espontânea. Quando nós olhamos para uma criança, por exemplo, a criança, ela adora, e ela tem um lugar para adorar, e ela começa a se expressar com gestos, ela começa a se expressar, às vezes pulando, às vezes dando cambalhota na igreja. E quando a gente olha aquilo, algumas pessoas se incomodam e falam: puxa, mas precisa ter ordem e decência na igreja. Ordem e decência é uma coisa, adoração espontânea é outra coisa. A ordem e a decência é quando eu faço algo para chamar atenção para mim, eu preciso ter ordem e decência. Quando eu faço algo para chamar atenção para mim e tirar a atenção de Deus, quando eu faço algo para bagunçar o ambiente, eu preciso sim pensar que eu tenho que ter ordem e decência. Mas quando eu adoro ao Senhor e me expresso a Ele, eu preciso entender que a adoração, ela não atrai atenção para mim, mas ela atrai atenção para o Senhor. O interessante é que Davi, ele é o nosso maior exemplo de adorador extravagante, de adorador espontâneo, e ele adorava o Senhor intensamente. Eu lembro que no início da Logos, as crianças, elas dançavam de um jeito, e ao longo dos anos, a gente foi perdendo isso. E por que a gente foi perdendo? Eu posso dizer para você por que a gente foi perdendo. Nós tivemos algumas questões que fizeram com que as crianças parassem de se expressar como poderiam se expressar. Uma das questões foi a institucionalização de algumas coisas no meio delas. Por exemplo, você não tem idade para dançar, você só pode dançar se você tiver uma roupa especial, você só vai conseguir dançar com a gente se de repente isso. E a gente foi percebendo que esse tipo de coisa, ao invés de ajudar as crianças, travou as crianças. Óbvio que eu, como pastor, preciso observar que se nós temos no nosso meio uma essência, e nós prezamos a presença de Deus, e a nossa visão diz que a Logos existe para levar cada pessoa a uma experiência profunda com o Espírito Santo, as pessoas precisam se expressar, e elas precisam ter liberdade para se expressar, e elas podem se expressar diante de Deus. Agora eu quero trazer um ponto para você. Como que a gente pode resgatar? Como que a gente pode restaurar algo que a gente não está vendo fluir como a gente gostaria? No caso, a adoração de uma criança, a adoração das crianças. Eu quero trazer um ponto para você. Antes de entrar na minha mensagem, eu gostaria que você entendesse esse princípio. A adoração precisa ser espontânea, e todas as vezes que a gente tenta colocá-la dentro de uma caixa, a gente termina privando ela de ser espontânea, porque a gente começa a colocar um formato. E de fato, nós temos deixado de adorar a Deus, porque a gente tem se colocado dentro de uma caixa. A gente se coloca dentro de uma caixa quando a gente chega na igreja e a gente tem vergonha de levantar as mãos, quando Deus está dizendo: eu gostaria que você levantasse as mãos. A gente se coloca dentro de uma caixa quando Deus está dizendo: exulte, cante, celebre, diga glória a Deus, diga aleluia, e a gente fica com medo, dizendo: o que é que as pessoas vão pensar de nós? Então a gente não se expressa e a gente se coloca dentro de uma caixa.
Qual o problema disso? Qual o risco disso? O problema disso é que a adoração, ela não só nos torna semelhantes a Jesus. Diga comigo: a adoração me torna semelhante a Jesus. Quanto mais eu adoro, mais eu me pareço com Jesus. A adoração me torna semelhante a Jesus, na maneira que eu penso, na maneira que eu falo, na maneira que eu me relaciono. A adoração me torna semelhante a Jesus. Quando nós não adoramos, nós vamos ficando deformados da nossa verdadeira identidade. A gente vai deixando de ser parecido com Jesus. A gente vai abandonando, deixando de lado algumas práticas que Deus nos pede, que Deus espera de nós. Porque o que as pessoas vão pensar de mim? Como que as pessoas vão olhar para mim? O que as pessoas vão dizer se elas me verem extravagantemente? Eu gostaria de dizer para você: você tem liberdade para adorar a Deus. Você tem liberdade para levantar as suas mãos. Você tem liberdade para louvar ao Senhor. Você tem liberdade para dizer glória a Deus. Você tem liberdade para dizer aleluia. Você tem liberdade para falar em línguas estranhas nessa igreja. Você tem liberdade para dançar e para celebrar. Você tem liberdade para se ajoelhar durante o louvor. Você tem liberdade para se prostrar no chão. Você tem liberdade para orar e profetizar com o seu irmão. Você tem liberdade para adorar ao Senhor. Porque a adoração não apenas me torna semelhante, a adoração, como arma de guerra, libera o ambiente para que Jesus rompa naquele lugar. Você sabia que existem lugares que Deus não consegue acessar, e não é porque Ele não tem poder, Ele não consegue acessar porque existe o que a gente chama de teto de bronze. Sabe o que é o teto de bronze? O teto de bronze é a incredulidade, o teto de bronze é a religiosidade, o teto de bronze é o meu coração no controle das coisas. E às vezes Deus quer agir e mover e a gente não dá liberdade ao Espírito Santo, porque a gente fica preocupado no que as pessoas vão falar. Escute, não importa o que as pessoas vão falar, deixa Deus tocar você. Não importa se você vai chorar muito, se a sua maquiagem vai sair do lugar, deixa Deus tocar você. Não importa se você vai sorrir tão alto que as pessoas vão perguntar se você está embriagado, deixa as pessoas pensarem o que elas querem, desde que Deus toque e ministre o seu coração. Nós não podemos nos conformar com um culto, ou com reuniões, onde a gente venha, e a gente sente, e a gente saia do mesmo jeito. Nós não podemos nos contentar com o formato de culto, onde a gente venha e a gente não adore a Deus extravagantemente, até porque nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje eu posso estar aqui, e amanhã eu posso não estar mais aqui. Nós tivemos uma visão que foi extremamente triste. Vimos uma pessoa que caiu da moto, eu e a Anne, e essa pessoa caiu da moto a poucos metros de distância da gente, e ela bateu a cabeça no meio-fio, e pela posição que ficou, a gente sabia, não tem como estar vivo. A gente estava indo para um lugar, voltamos, e quando a gente voltou, a pessoa ainda estava lá na rua, e quando a gente olhou aquela pessoa na rua, já não estava sozinha. Agora estava talvez alguns amigos e irmãos chorando ao redor, e estava vindo a mãe, e a mãe chega num desespero, a mulher puxava o cabelo, a mulher batia no peito, a mulher gritava, a mulher olhava para o filho, beijava o filho e levantava. Eu fico pensando, quem que vai pensar alguma coisa sobre aquela mulher, dizer, mas que ridículo, que forma que essa mulher está se comportando, sabe por quê? Porque ali tinha uma entrega de emoção. Aquela mulher estava vivendo profundamente aquele momento. Ela estava se despedindo de um filho que eu não sei se ela tinha visto naquela manhã. Eu não sei se aquele jovem morava com ela, eu não sei se aquele jovem era filho único, eu não sei qual era o papel daquele jovem na vida da mãe, eu só sei de uma coisa: ela estava vivendo intensamente aquele momento, e eu não sei se dentro dela havia o remorso de dizer, por que eu não amei mais? Por que eu não me entreguei mais? Por que eu não beijei mais? Por que eu não abençoei mais? Tem coisas que não adianta a gente esperar o dia de amanhã, tem que ser hoje. E quando se trata do culto, cada culto é um culto único.
Não vai ter esse culto amanhã ou no próximo domingo, vai ser um outro culto. Então que você hoje, a partir desse momento, diga: eu quero adorar a Deus extravagantemente. E eu vou dizer para você, a oração extravagante, ela atrai a presença de Deus de uma maneira que é única. Havia uma mulher no capítulo de Lucas, capítulo 7, e essa mulher não tinha uma boa fama, não era lá a mulher que as pessoas pudessem dizer é confiável. Ela carregava uma má fama e um estigma na sua vida. Mas essa mulher chega diante de Jesus, e quando ela começa a adorar a Jesus, ela adora a Jesus com uma essência que era caríssima. Judas, quando vê aquilo, fica completamente transtornado, dizendo: mas ela está colocando uma essência caríssima aos pés de Jesus, ela está gastando aquela essência nos pés de Jesus. E aquela mulher começa a lavar os pés de Jesus com aquela essência caríssima, e ela começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela estava dizendo: eu estou me envolvendo com você, Jesus, de corpo e alma, e com tudo que eu tenho, não apenas com a minha expectativa de estar aqui, não apenas com a minha extravagância de entrar nesse ambiente totalmente masculino, porque aqui era um ambiente masculino. Ela entra naquele lugar e ela assume a frente, e ela se prostra no chão, e ela começa a adorar Jesus com o que ela tinha de melhor. Enquanto os discípulos de Jesus estavam contrariados com a atitude dela, Jesus olha para aquela mulher e Jesus diz uma coisa para ela. Olha o que Jesus diz para ela, para eles: essa mulher me adora profundamente com tudo o que ela tem, porque ela está me preparando para algo que ainda vai vir. Ele falava da sua morte. Os discípulos estavam preocupados com o dinheiro, Jesus estava percebendo a adoração. Dinheiro e adoração, recursos e adoração, valores e adoração. Os discípulos queriam ver cifras monetárias, e Jesus estava dizendo: cifras monetárias não querem dizer nada diante da expressão do coração. Os discípulos queriam dinheiro, ou que poupasse dinheiro, e Jesus estava dizendo: mas eu estou vendo o que ela está entregando. Ela não está entregando só algo muito precioso, ela está entregando a vida dela toda, quando ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Onde eu quero chegar com você nessa manhã? Que ninguém obrigou aquela mulher a chegar diante de Jesus e fazer aquilo, e quebrar um vaso de alabastro, de uma essência muito cara, nos pés de Jesus. Por que ela fez aquilo? Porque aquela mulher, ela carregava um estigma de pecadora. Ela teve uma vida pregressa, e quando ela se encontrou com Jesus, Jesus mudou a vida dela. Jesus mudou radicalmente a vida daquela mulher. Ela saiu de uma vida de trevas, porque ela encontrou Jesus. E quando ela encontrou Jesus, ela disse: hoje tudo que há em mim se transforma em gratidão. Aí eu lembro do que Davi disse, o salmista, quando ele disse: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado. Como eu vou dar ao Senhor? Como eu vou retribuir a Deus tudo que Ele tem feito por mim? Adoração espontânea não é o que o outro diz para eu fazer. Adoração espontânea é a minha consciência do que Ele significa para mim, é a minha consciência do que Ele tem feito por mim, é a minha consciência da mão e da graça dEle sobre a minha vida. A igreja não é chamada a ser comandada. A igreja, você, a sua casa, a sua família, principalmente nessa casa aqui, vocês não são chamados para serem guiados debaixo de um cabresto como se fossem cavalos.
Não, aqui nós temos o privilégio de poder ensinar você, para que você espontaneamente adore a Jesus. Adore a Jesus com o seu coração, adore a Jesus com o seu testemunho, adore a Jesus com a sua santidade, mas adore ao Senhor extravagantemente com tudo o que você tem e com tudo o que você possui. No início eu comecei falando das crianças, que as crianças adoravam, viravam cambalhotas, algumas delas subiam um pouquinho e caíam, faziam barulho, às vezes atrapalhava, mas elas estavam aprendendo e elas estavam sendo extravagantes. Mas havia uma outra prática que nós fazíamos também na igreja, bem no início, a gente estava no hotel, e a outra prática era a prática da oferta. Como eu não comecei sendo pastor, eu comecei sendo um ministro itinerante, um missionário no meio da mata da floresta amazônica. Para mim e para minha esposa, os recursos sempre foram muito sérios, para a gente investir em pessoas, para a gente fazer o reino de Deus avançar, para a gente abençoar vidas. E eu lembro de vários momentos, eu não sei se você vai lembrar, meu amor, a gente ia para algumas igrejas e ministrava, e no meio do caminho a gente encontrava pessoas que estavam precisando mais do que a gente, e a gente tinha algumas coisas para usar aquele dinheiro, para pagar, e a gente tirava o dinheiro do bolso e dizia: meu irmão, vai, que o Senhor vai prover. Então, para nós, recursos sempre foi sobre investir em pessoas, abençoar a vida de pessoas, e nós temos um compromisso pessoal, onde a gente até hoje faz isso, onde a gente mantém, a gente ajuda, a gente dá suporte. Sabe por quê? Porque nós entendemos que essa é a forma da gente também adorar a Deus. E no início da Logos, eu tinha o maior receio de falar sobre recursos, porque para mim tinha que ser natural. As pessoas tinham que entender que quando se trata de recursos, existem algumas diretrizes bíblicas que a gente simplesmente deve abraçar, obedecer e desfrutar. E o que a gente fazia? As pessoas não eram chamadas porque não tinha o momento da oferta. Já imaginou? Não tem o momento da oferta? Não tinha o momento da oferta. Então como que era? As pessoas vinham voluntariamente. A gente não ficava falando de oferta. As pessoas vinham voluntariamente. Pastora Nirley, que sempre foi do financeiro, ela perguntava: você tem certeza que você não quer falar? Porque as pessoas às vezes elas não trazem. E eu falava para ela assim: basta a gente ser fiel ao Senhor, e o Senhor vai prover as nossas necessidades. E a gente viu inúmeros milagres. Deus nunca deixou essa igreja que você está vendo decair. A pandemia veio e nós prosperamos e continuamos. Os problemas vêm, as dificuldades vêm, mas a gente vence e avança. Sabe por quê? Porque Deus tem negócio com a sua casa. Essa não é a minha casa, essa não é a casa dos pastores, essa é a casa de Deus. E essa casa de Deus, Ele é responsável pela sua casa, de fazer do jeito que Ele quiser. E nós sempre estamos orando, dizendo: Senhor, no dia que a gente estiver atrapalhando, por favor, assuma e faça do teu jeito. Então a questão financeira, as pessoas vinham e davam, e era espontâneo. Daí o risco da gente ter pessoas que davam espontaneamente, e o risco da gente ter pessoas que diziam: eu preciso entender melhor sobre isso. E nesse processo, a gente começou então a ensinar sobre recursos. E quando a gente começa a ensinar sobre recursos, a gente começa a ver que algumas pessoas vêm trazendo oferta. Inclusive, tem um rapaz que não está conosco mais, passou alguns anos conosco. Chegou um momento que eu não ensinei sobre isso, que a gente não ensina sobre isso, embora seja bíblico. Como ele veio de uma outra igreja, ele trazia o que a gente chama de primícia. Talvez eu ensine a vocês um outro dia sobre isso, mas não é a nossa linha de ensino. E ele chegou e ele falou: eu aprendi na outra igreja sobre primícias, e eu sempre trago uma parcela mensal do meu salário para aquele que ministra sobre a minha vida, isso é, o pastor. Então ele trazia, e ele começou a trazer um pequeno valor todo mês. E eu falei: cara, muito obrigado, Deus te abençoe. Um dia eu olhei para ele e falei assim: isso é um princípio para você? Ele falou: é um princípio para mim, pastor, eu nasci nisso, eu aprendi muito na outra igreja e eu rompi. Então eu disse para ele: olha só, se isso é um princípio para você,
eu gostaria, porque ele tinha me cobrado, por que que as outras pessoas também não fazem? E esse é o grande problema. Por que que os outros não fazem? A gente condiciona a nossa adoração ao que o outro faz ou não. E eu disse para ele: se você tem isso como princípio, por favor, não espere que o outro faça. Se você quiser ensinar alguém, amém. Agora, eu não vou. Esse não é o momento de eu chegar lá e falar sobre primícias, e não tenho essa intenção, porque nós vemos de uma outra maneira. E eu vou dizer, 2 meses depois ele parou de trazer as primícias dele para mim. Eu nunca o procurei, nunca disse: ei, está fazendo falta, ou reclamei daquilo. Por quê? Porque a adoração é espontânea. Eu sou sustentado pelo Senhor, assim como você é sustentado pelo Senhor. Se nós formos depender de terceiros, nós podemos cair em dificuldades, mas quando nós dependemos do Senhor, Ele é fiel e verdadeiro, e Ele vai prover a necessidade do seu povo. Talvez o ponto que a gente tenha que entender hoje de manhã, Logos, você que é da Logos e que nos visita, quem sabe vai ser maravilhoso para você entender o que eu vou trazer para você hoje de manhã. Não seria maravilhoso que a gente não precisasse necessariamente ter um momento de oferta em todo o culto, onde a gente falasse sobre aquilo, para poder você se sentir movido e ofertar? Não seria maravilhoso que durante a adoração, o pai de família, saindo de casa, já distribuísse oferta na mão dos filhos, porque a Bíblia diz para a gente não vir à casa do Senhor de mãos vazias. Vou repetir, a Bíblia diz para a gente não vir à casa do Senhor de mãos vazias. Essa é uma postura de honra. Quando você vai a algum lugar, me diga, você quando vai visitar um amigo, talvez algumas pessoas não tenham costumes, você leva um presente para a pessoa, você leva um bolo, você leva uma bebida para ela, você leva alguma coisa para ela, você está dizendo: muito obrigado por me receber, e eu quero cordialmente retribuir. Então quando a gente vem à casa do Senhor, a gente também não pode vir de mãos vazias. E o que que isso significa? O que que isso representa para nós? Representa que eu estou entendendo que Deus é precioso, que a sua casa é preciosa para mim, e eu reconheço um valor naquele ambiente. Eu quero trabalhar com você rapidamente alguns pontos. Primeiro, para dizer, isso aqui é um mandato profético para nós, hoje aqui. Deus é o Senhor da sua casa. Deus é o Senhor das suas finanças. Deus tem a mão sobre os seus recursos, e Ele tem poder de multiplicar. Ainda que você passe por alguns apertos ou dificuldades, você pode clamar ao Senhor, e Deus não vai te esquecer, e Deus não vai deixar você de lado. Deus é um Deus abençoador. Quantos creem nisso? Então, se Deus é um Deus abençoador, eu gostaria de convidar você a entender alguns princípios dessa espontaneidade na nossa adoração, na área de dízimos e na área de ofertas. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, a palavra vai dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por meio de Cristo Jesus. Algumas pessoas chegaram hoje de manhã com algum tipo de necessidade. Você chegou com alguma necessidade material, emocional ou espiritual. E esse texto, ele é tão poderoso, que ele diz que o nosso Deus, Ele há de suprir, de acordo com as suas riquezas, todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, sejam elas recursos materiais, sejam elas recursos emocionais, ou sejam elas recursos espirituais. Deus está olhando para você hoje, Deus está olhando para a sua necessidade hoje, Deus está olhando para a sua causa hoje. Escute, Deus, Ele tem tudo o que você precisa. Eu não sei qual é o seu negócio, eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei quais são os seus projetos, mas eu quero dizer, o que você precisa não está numa nova parceria, o que você precisa não está num banco que vai trazer, o que você precisa não está naquela grande ideia que você vai pegar, ou naquela grande representação. O que você precisa é da mão de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre os seus negócios. Porque a Bíblia está nos dizendo que o nosso Deus há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então nós, como igreja, como pastores, os administradores dessa igreja, também
precisam descansar e dizer: o meu Deus suprirá em Cristo Jesus todas as minhas necessidades em glória, de acordo com as suas riquezas. Deus trará não só o recurso para essa casa, mas Deus trará o recurso para você, Deus trará o recurso para a sua família, Deus fará com que você tenha em abundância. Nós temos ouvido que o ano de 2024 é o ano das portas abertas. Meu irmão, esse será de fato um ano de portas abertas. Esse ano começou, algumas pessoas estão dizendo: já tive alguns desafios. Desafios não é problema, desafios são oportunidades para a gente romper em ver a fidelidade de Deus. Então, se esse ano é um ano de portas abertas, Deus vai tirar do mundo e colocar na mão da igreja. Deus vai tirar do ímpio e vai entregar na mão dos seus filhos, do seu povo. E como Ele vai fazer isso? Segundo as suas riquezas em glória, por meio de Cristo Jesus. Segundo as suas riquezas em glória, por meio de Cristo Jesus. Existe um conceito bíblico que nos traz um entendimento bem prático sobre essa questão de oferta, sobre o que significa a oferta verdadeiramente, como que Deus vê a oferta. E esse conceito está em Gênesis capítulo 4, são apenas 10 versículos, e eu gostaria de, não quero ler, mas eu gostaria de explicar para você. Gênesis capítulo 4 fala sobre Abel e fala sobre Caim. O que o Senhor espera de nós? Uma adoração espontânea. Todos nós sabemos o que fazer, mas Ele espera que seja espontâneo. Te darei um exemplo antes de falar de Caim e Abel. Davi e Sara têm os dois esse mesmo perfil. Quando a gente pede algo, por exemplo, se a Anne pedir água, o Davi vai na cozinha e ele vai pegar e ele vai cortar uma rodela de limão, e vai colocar uma rodela de limão, colocar gelo e vai trazer o copo para a mãe dele. Ela só pediu água, mas ele sempre traz a mais. A Sarinha vai além do Davi. Quando a Anne pede, ela coloca o limão. Se tiver morango, ela coloca morango. Se tiver gelo, ela vai colocar gelo. E ela vai colocar aquele, não é canudo que chama no Rio Grande do Sul, desculpa, a bomba. Vai colocar a bomba do chimarrão. Eu não sei por que ela coloca a bomba do chimarrão para a mãe dela tomar água, mas é a forma dela de ir além, é a forma dela de dizer assim: eu quero ir além, eu quero ser excelente. Como pais, quando a gente recebe isso, a gente fica: meu Deus, a gente não sabe o que fazer, não sabe como agradecer, porque é muito especial quando um filho nos surpreende. O básico é me dar a água, mas eles nunca trazem a água só como água, eles sempre trazem além, sempre colocam além. E a história de Caim e Abel é mais ou menos assim. Caim prepara uma oferta ao Senhor de qualquer jeito, ele vai lá e ele corre e ele traz de qualquer jeito. E Abel, ele organiza uma oferta elaborada ao Senhor. Ele não dá algo que estava podre, ele não dá algo que estava mordido, ele não traz frutos que estavam estragados, ele traz algo precioso ao Senhor. E se você e eu entendermos esse princípio, também será poderoso na nossa vida. A Bíblia diz que Deus aceita a oferta de Abel, mas Deus rejeita a oferta de Caim. A oferta de Caim era uma oferta do que lhe sobrava, era uma oferta qualquer, ele não teve tempo de preparar, ele não teve a excelência de preparar, então ele prepara tudo aquilo, já que é para dar isso, toma aqui, e ele dá de qualquer jeito ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim, o que nos faz entender que Deus aceita a oferta e Deus rejeita a oferta. Deus aceita a oferta e Deus rejeita a oferta. Mas pastor, a gente não pode entregar e todo recurso não é bom, todo recurso é bom. E eu vou dizer para você, a igreja vai inclusive agradecer, porque qualquer recurso que vier para cá vai nos ajudar a avançar no reino. Mas tem ofertas que Deus aceita e tem ofertas que Deus não aceita. Quando Deus não aceita a oferta, Ele também não responde como Ele responde da forma quando Ele aceita. Eu vou te explicar como Ele responde.
Primeiro que quando Deus responde, é igual um pai com um filho. Quando um filho vem trazer algo para o pai, como que o pai responde? O pai levanta a mão, geralmente fala: filho, Deus te abençoe, muito obrigado, dá um abraço. Como é que Deus responde? Deus responde com bênção. Pastor, mas aí não é uma troca? Não é uma troca, é retribuição. Troca é diferente, troca eu faço com a intenção, a retribuição eu faço como resposta a algo que me moveu, a algo que me tocou, a algo que me abençoou. Abel entrega a Deus algo precioso, Caim entrega algo que estava podre, estragado. Deus aceita de Abel, porque Abel tirou tempo e investiu naquilo. Qual foi a oferta que Deus aceitou então de Abel? Foram os frutos? Foi a comida? Não, Deus não estava muito preocupado com a comida em si, a comida foi reflexo do coração. Você que talvez é empresário sabe disso. Quando o seu funcionário, ele tem um checklist, ele precisa fazer alguma coisa na empresa, e ele vai lá e ele faz de qualquer jeito, o seu cliente vai olhar e vai dizer: puxa vida, eu esperava um melhor serviço. Se fosse você no lugar do seu funcionário, você teria feito o melhor serviço. Mas quando o seu cliente não tem a excelência e o cuidado de fazer aquilo, ele vai dizer assim: mas não é meu papel mesmo, cada um com seus problemas, cada um que se resolva aí. E o que está sendo colocado em xeque? Não é que ele não entregou o serviço dele, é que ele não entregou o coração dele. Quando Deus recebe a oferta, Ele não está olhando o que a gente entrega, Ele está olhando o coração como a gente entrega. Quantidade nunca foi chave para Deus. Abençoar, responder, corresponder, quantidade nunca foi. Por isso tem a oferta da viúva. A oferta da viúva é tão poderosa, tanto em Marcos quanto em Lucas você vai ver, é tão poderosa, mas ao mesmo tempo monetariamente ela era tão pobre. 2 moedinhas de cobre, eu tenho uma moeda dessa guardada em casa, 2 moedinhas de cobre, que valiam um centavo, até menos, não tinha valor algum, e todos os ricos oferecendo grandes coisas a Deus, mas quando essa mulher chega, ela coloca 2 moedas, faz um barulho, plac, plac. E o Senhor Jesus é chamado a atenção para aquela mulher, e ele conversa com seus discípulos, ele diz: olha, de todos aqui, de todos os ricos, essa mulher foi a que mais entregou. Mas Senhor, essa mulher só entregou algumas moedas, mas ela entregou tudo o que ela tinha. Como que eu sei que o tudo está relacionado ao coração? Como que eu sei que o tudo está relacionado à minha intenção, à minha entrega total? Eu vou te explicar por quê. Porque quando eu entrego tudo, eu estou deixando de pensar em algumas coisas amanhã talvez. Eu estou deixando de ficar preocupado com o que eu vou comer amanhã, com o que eu vou comer depois de amanhã. E essa é sempre a nossa grande luta. A nossa luta é: mas se eu ofertar hoje, como que vai ser amanhã? Se eu der o dízimo hoje, mas se eu der o dízimo de tudo que eu ganho, meu Deus do céu, a igreja vai ficar mais rica do que eu não posso fazer isso. A nossa luta não é que a gente não possa dar, a nossa luta é que às vezes a gente está dando algo de qualidade, algo bom, ou algo de quantidade, mas a gente não está dando algo com o coração. Quando eu dou com o coração, eu dou o meu tudo, e eu quero explicar sobre isso. Eu dou o meu tudo, sabendo que o meu tudo não vem de mim, não vem da minha capacidade, o meu tudo vem do Senhor, e quando Ele recebe, Ele coloca a sua mão e Ele retribui em bênção, Ele retribui em glória. Quero mostrar para você essa viúva, quando ela coloca essas 2 moedas, e chama a atenção de Jesus. Jesus falou, ela deu tudo o que ela tinha. Viúva já não tinha quase nada, ela era sozinha, não sei se essa mulher quantos filhos tinha, mas elas eram deixadas de lado, a ponto que a igreja, ou melhor, o templo, a religião da época precisava cuidar dos órfãos e das viúvas, porque elas eram deixadas sozinhas. Então, enquanto aquela mulher precisava pensar no futuro, ela deve ter visto algo em Jesus, que ela disse: eu vou depositar tudo que eu tenho, e ela depositou. A Bíblia não fala se ela ganhou depois, se ela foi acolhida, mas a Bíblia não precisa falar, porque o caráter de Deus não precisa ser revelado para nós aqui na Bíblia, num livro, num testemunho. Deus tem um caráter ilibado, e quando Ele faz um compromisso com alguém, Ele dá uma palavra, Ele é fiel para manter essa palavra. Deus abençoou certamente a vida dessa mulher.
A oferta de Abel e a oferta da viúva fala que Deus não está preocupado com quantidade, Deus está vendo fidelidade. Quantidade é o quanto eu posso, fidelidade é sobre o meu coração. Fidelidade é fazer o que é certo mesmo quando ninguém esteja vendo. Fidelidade é repartir de maneira justa, mesmo que ninguém tenha acesso à minha conta bancária ou aos meus recursos. Eu sou justo porque eu estou sendo fiel ao Senhor. E a oferta que Deus aceita é a oferta da fidelidade, a oferta do coração. Eu tenho mais 2 exemplos para você, e o próximo exemplo é sobre mais uma viúva, chamada viúva de Sarepta. E essa viúva, no Velho Testamento, ela está em contato ali com um homem de Deus chamado Elias. Essa viúva também tinha necessidades. Toda viúva parece que passa por necessidades. É por isso que a igreja precisa servir. Por isso que a igreja precisa abençoar as viúvas, os órfãos, os necessitados e os estrangeiros. E essa viúva, sem dinheiro, tinha um pouco de comida em casa, um pouco de farinha e um pouco de óleo. Minha mãe está ali atrás, e eu posso dizer para você que nós passamos por momentos onde, quando eu era menor, não tinha o que comer. Minha mãe preparava a comida agora, crendo que Deus iria trazer depois. E quantas vezes, mãe, a gente viu o milagre do Senhor, batendo a porta, deixando sacola na porta, comida se multiplicando, alguém chegando e trazendo. Escute, não importa a situação que você está, seja fiel ao Senhor, mesmo com as moedinhas da viúva, você não vai perder nunca, porque Deus é fiel. Deus aceita a oferta da fidelidade e do coração. A questão é que a primeira viúva que nós falamos era uma viúva que tinha uma gratidão. Ela estava num ambiente, não vi ninguém falando, traga aqui a oferta. Jesus não deve ter dito, traga uma oferta especial aqui. Mas a viúva de Sarepta, o texto começa dizendo, em 1 Reis capítulo 18, do versículo 8 ao 24, o texto começa dizendo que o Senhor disse a Elias: eu já me provi de uma mulher, de uma viúva, que vai suprir você. Escute, essa mulher era de Sidom, uma cidade pagã, um lugar pagão, não conhecia Deus. Deus fala para Elias, que estava no momento de seca e que precisava de guarida. Deus diz para ele assim: tem uma mulher lá em Sidom, numa terra que não conhece Deus, que eu já falei para ela te sustentar. Como que Deus falou com ela, se ela nem sequer conhecia Deus? Então Elias se levanta e ele vai até essa cidade, e ele encontra essa mulher, e quando ele olha para essa mulher, ele pede água, a mulher vai e dá água. Escute, ninguém é obrigado a dar água para ninguém, mas essa atitude fez Elias entender que essa era a mulher que o Senhor tinha falado. Por quê? Porque ela começou a servindo nas coisas poucas, nas coisas simples. Dar um copo de água aos meus profetas, receberão um galardão de profeta. A generosidade é algo surpreendente, e quando a gente faz algo para alguém em generosidade, nós não estamos fazendo para a pessoa, nós estamos fazendo para o Senhor em primeiro lugar. E aí eu quero mostrar para você, nesse texto, que quando Elias pede a ela água, essa mulher dá água. Depois da água, ele fala assim: agora vai e prepara um punhado de pão para mim, e traz um azeite aqui, faz o pão que eu vou comer. E sabe o que essa mulher disse? Meu Senhor, Deus sabe que eu não estou mentindo, eu não tenho comida alguma, e o que eu tenho sim um punhado de pão aqui, óleo, para poder fazer, um punhado de massa, farinha e óleo, para poder fazer um pão e comer, e depois eu vou morrer. Eu já fui pegar ali uma madeira, e depois eu vou morrer. Qual era a tendência de Elias dizer: puxa vida, então não é a senhora, porque se eu for pedir da senhora, a senhora já não tem, a senhora vai fazer acabar tudo, vai acabar tudo da senhora. Elias disse: o Senhor já proveu através de alguém. Deixa eu explicar para você esse princípio. Quando Deus diz que já proveu através de alguém, Ele está dizendo: Elias, antes de eu abençoar você, eu já abençoei a mulher que vai te trazer o recurso.
Antes de você se tornar, meu irmão, minha irmã, uma bênção nessa igreja, Deus vai liberar o recurso na sua mão, para que você tenha para você, para os seus filhos, para a sua casa e para a obra de Deus. É assim que funciona. Deus não está olhando para a igreja em detrimento de você. Deus está olhando para você, e através da sua prosperidade, a igreja prevalece e avança, o reino de Deus avança. Então Deus abençoou aquela mulher. Agora, qual foi o passo que Deus usou, ou a estratégia que Deus usou para abençoar aquela mulher? Bem, a estratégia que Deus usou foi a estratégia da multiplicação. Para ser multiplicação, eu preciso não ter nada, ou pelo menos uma coisa, para ver as coisas acontecerem. Aquela mulher tinha o suficiente, só um punhado de farinha e um pouco de azeite. E o profeta do Senhor disse: vai lá e prepara tudo. E prepara, mas antes de você preparar, traz primeiro para mim. Imagina que ela disse: depois que eu comer, profeta, eu vou morrer. Ele disse: não se preocupe, prepara para mim primeiro. Exigiu fé daquela mulher. Recursos para a gente empregar exige fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que creem descobrem que Deus, Ele ama presentear os seus filhos. O que eu quero dizer? Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você entrega no reino, Deus vai retribuir para você. Igreja, eu estou ensinando para que daqui para frente a gente possa ter um comportamento onde a gente não precisa ficar sendo ensinado todo culto sobre algo que a gente já está vendo Deus fazer, abençoando a nossa casa, ministrando a nossa vida. Eu não quero, nem eu nem a minha equipe, ter que estar todo domingo tentando falar para que entre na sua cabeça. Se não entrar, Deus vai falar contigo em algum momento, mas nós queremos ver que o Senhor dessa casa já proveu recurso para essa casa, para os projetos dessa casa, para os sonhos dessa casa. Ele já fez. Vamos lá. E essa mulher vai, faz a comida, dá ao profeta, o profeta come, e a Bíblia diz que se multiplicou. Se multiplicou. Quantos aqui na pandemia, fala a verdade para mim, quantos aqui na pandemia acreditaram que agora deu, agora acabou, com essa pandemia meu negócio vai quebrar, eu não sei, eu vou ser despedido? Quantos aqui tiveram medo ou receio na pandemia? Fale sério comigo. Principalmente você que é empresário, que famílias dependiam de você. Imagina o que não passa na tua mente: vou ter que vender tudo, vou ter que, para poder pagar as contas. O negócio não foi fácil. Agora me diga uma coisa: quantos se surpreenderam na pandemia, que muitos foram talvez mais abençoados, ou Deus trouxe recursos de outras áreas? Quantos viram a fidelidade do Senhor? É assim que Deus trabalha. No momento de maior calamidade, a gente persevera e continua sendo fiel. Eu vou te explicar porque que eu estou dizendo isso. Porque a nossa tesoureira nos trouxe notícia, sem entender, na pandemia a nossa arrecadação cresceu. Na pandemia, eu digo, mas será que ele vai precisar de mais pandemia então para o negócio acontecer? Porque na pandemia nós tivemos mais dinheiro do que tínhamos antes da pandemia. Na pandemia nós tivemos mais dinheiro do que estamos tendo agora. Nós não precisamos de uma pandemia para nos ensinar lições de generosidade, para nos ensinar lições de fidelidade. Sabe o que a gente precisa? Ter consciência que tudo que nós temos vem do Senhor, ter consciência que existem princípios que podem abençoar a nossa vida. Agora a minha conclusão é com isso aqui. Essa mulher, quando trouxe para o profeta, se multiplicou na vida dela, mas não só isso, não apenas se multiplicou, a bênção do Senhor alcançou o seu filho. Ela fez um quartinho, o profeta dormia lá. Aquele menino que era o filho dela morreu, e quando morreu, essa mulher entrou em desespero e disse: profeta, se você está na minha casa, você não deveria trazer bênção? Como que você traz maldição? E ele olha: mas por quê? Meu filho morreu. E ele vai orar ao Senhor, fala: Senhor, o filho dessa mulher morreu, mas agora eu vou orar por ele, eu vou pedir que ele volte à vida. Deus tem os seus meios. Eu acredito que um dos objetivos didáticos de Deus era mostrar para aquela mulher que a bênção do Senhor não estava só alcançando a vida dela naquele momento, mas estava alcançando a descendência dela com ressurreição, com vida e com milagres.
Aquele profeta pega esse menino e leva no quarto que a mulher preparou para ele, e ele se deita sobre o menino 3 vezes, e ele profetiza, e o menino volta a respirar de novo. O milagre do Senhor naquela casa da viúva. E qual é a lição que a gente tira disso? Que aquela viúva, quando semeou na vida do profeta, ela estava semeando para um momento que ela não acreditava que ia acontecer, o momento da calamidade, o momento da dificuldade, o momento do aperto. Provérbios vai nos ensinar em várias lições, dizendo que no momento que você lembrou de ajudar um pobre, um necessitado, o Senhor estava computando para você, como bênção sobre a sua vida, as boas ações que você fez. Eu concluo dizendo para nós hoje, nessa manhã de ensino, que eu creio que Deus está levantando para nós recursos inimagináveis. O que o Senhor falou para nós no início do ano: prepare-se, porque vocês vão abençoar inúmeras famílias nessa cidade, inúmeras famílias fora dessa cidade. Prepare-se, porque vai ser como carretas de tanto recurso que vocês vão ter. E quando eu começo a ouvir sobre recursos, sobre a bênção de Deus, a primeira coisa que eu digo: Senhor, onde está esse recurso? E eu vou dizer para você, Ele fala para nós como falou para Elias: eu já levantei aquele homem, eu já levantei aquela mulher, eu já levantei aquele jovem, eu já levantei aquela família, eu já levantei aquela empresa, eu já levantei aquele povo, para que esse recurso venha até a casa do Senhor. A questão toda aqui é que talvez você esteja ouvindo essa mensagem hoje e você não esteja no seu melhor momento financeiro, você esteja no seu momento como aquela viúva de Sarepta, onde você fala: Senhor, mas o que eu tenho é o suficiente para isso. E Deus está dizendo: eu não estou pedindo a sua quantidade, dê a qualidade, dê o seu coração, entregue de fato o seu coração para que você veja. O milagre acontece quando a gente traz, o milagre acontece quando a gente oferta, o milagre acontece quando a gente dizima. Em 2 minutos, para que você entenda, a oferta, ela precisa ser uma adoração espontânea. O dízimo precisa ser uma adoração espontânea. O dízimo é a 10ª parte, é os 10%. Quando chega para nós, o nosso dinheiro, meu e da minha esposa, colocamos direto na conta. É do Senhor, não é nosso, é do Senhor. A Bíblia diz que o dízimo é do Senhor. E o dízimo, sim, além de sustentar a casa do Senhor e os ministros da casa do Senhor, o dízimo é para os órfãos, para os necessitados, para as viúvas. E nós estamos dizendo: Senhor, abasteça a sua igreja, para que a gente possa de fato ver o teu reino avançar. Então o dízimo é a sua responsabilidade, o seu compromisso com Deus, mas também a sua responsabilidade e o seu compromisso com a sua igreja local. A Bíblia diz que do lugar que você se alimenta, você também retribui e contribui. Meu irmão, vocês estão recebendo um alimento sólido, vocês recebem a cobertura, que a gente chama de cobertura espiritual dessa igreja. Então esse é o lugar onde você pode ser fiel ao Senhor. Nós investimos em bancos, e os bancos nos dão algumas porcentagens de retorno. Mas quando a gente investe no reino, a Bíblia diz que é 100 por 1, o retorno no reino é muito maior. Então assim, não faça pouco caso de votos, faça voto ao Senhor. A Bíblia diz: provai e vede se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Provai e vede. Você tem um envelope aí, e nós queremos começar a praticar. Nos próximos 3 cultos, a gente ainda vai falar brevemente sobre a oferta, porque tem mais alguns no momento da oferta, no momento da palavra. Hoje foi um ensino específico. A gente vai falar mais algumas vezes, e depois a gente vai fazer isso esporadicamente. Mas a gente crê numa coisa: Deus já enviou para você. E eu digo assim, para cada necessidade da igreja,
Para cada desafio dessa igreja vai ter uma oportunidade para a sua vida, vai ter uma oportunidade para a sua casa. Em outras palavras, quanto maior o desafio aqui, maior a porta que Deus vai abrir aí. Quanto maior a necessidade aqui, maior a porta que Deus vai abrir aí. E eu quero declarar sobre você, fica de pé junto comigo. Você que não trouxe ainda, você pode ficar à vontade, você pode trazer, você pode fazer via Pix. Está aí, ó, tem um envelope onde você pode marcar dízimo ou oferta. E só para concluir, tem um espaço para nomes. Nós nunca pedimos que ninguém colocasse o nome, e de fato não precisa. Mas quer saber de uma coisa? Quando as contas chegam, é importante que a gente saiba, meu Deus, quanto que a gente vai poder contar o mês que vem, até para o nosso orçamento. Se você não se incomodar, você pode colocar o seu nome e você vai estar dizendo: pastor, esse é o meu, pastor não, né? Para tesoureira que eu não vejo, tesoureira, esse é o meu dízimo, e vocês podem ficar tranquilo, todo mês vai cair isso, para a gente ficar seguro em como as coisas vão acontecer. Mas esse é o momento que eu quero chamar você a romper junto comigo agora, dizendo: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado. Deus tem sido bom comigo, com você, com a sua casa. Não venha por aperto, não venha por constrangimento. Se você vai dar, dê com alegria, pois Deus ama quem dá com alegria. Não se sinta forçado a nada, mas saiba, há bênção na sua semente. Vamos cantar esse refrão dessa canção. Vamos cantar juntos. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés. Aleluia, Jesus. Meu amado, e eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado, aos pés do meu amado. Jesus, Jesus. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Senhor, eu quero orar que para cada necessidade dessa igreja haja pelo menos 3 portas abertas para o teu povo. Eu quero profetizar 2024 como um ano de milagres. Eu quero profetizar, Senhor, como um ano de abundância, de portas abertas. Eu declaro sobre aqueles que hoje dependem de uma empresa, Senhor, ele é assalariado e ele depende que essa empresa prospere. Eu declaro agora que essa empresa prospere, para que o teu filho seja prosperado em nome de Jesus. Eu oro pelos empresários que têm funcionários, que precisa que a empresa prospere para poder abençoar os seus funcionários. Eu não só declaro que essa empresa vai crescer e avançar, mas eu digo, o padrão de generosidade na sua empresa será maior do que o padrão do mundo. Eu declaro que você vai ter em tanta abundância, que os seus funcionários vão dizer: aqui é o melhor lugar do mundo para trabalhar. Mas eu oro por aqueles que são autônomos, Senhor, aqueles que estão aqui hoje dizendo: eu dependo que o Senhor abra uma porta, eu dependo de uma venda, de um contrato. Oh Deus, a tua palavra diz: não andeis ansioso por coisa alguma. Então eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, que o dia de amanhã o Senhor já proveu o pão, o Senhor já proveu o alimento, o Senhor já proveu o recurso. Eu declaro, Senhor, que esses irmãos que são autônomos prosperarão também em todos os seus projetos, os seus contratos e os seus planos, em nome de Jesus. Eu oro por aqueles que hoje, Senhor, precisam de uma porta aberta, e eu declaro uma semana e um mês de milagres, em nome de Jesus. Que se abram portas sobre você,
que se abram portas sobre a sua vida, não só na área material, mas na área emocional. Senhor, livre as famílias da depressão, livre a família e a sua descendência da síndrome do pânico, das crises emocionais, da orfandade, dos ataques. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós oramos também, Senhor, e pedimos que espiritualmente essa família seja prosperada. Nós oramos que sempre haja fruto do Espírito. Nós oramos, Senhor, que sempre haja abundância do Espírito sobre as famílias, o fruto do Espírito, a alegria, a paz, a longanimidade. Nós abençoamos o Teu povo, Deus. E por fim eu quero pedir, livre-nos, livre pessoas aqui de doenças autoimunes, de doenças geracionais como o câncer, de doença genética. Na nossa igreja nós pedimos a proteção do Senhor. Câncer, nós te repreendemos em nome de Jesus. Câncer, nós te repreendemos em nome de Jesus. O Alzheimer, nós também repreendemos em nome de Jesus. Famílias abençoadas, restauradas em nome de Jesus. E por fim, Senhor, pedimos que o Senhor libere no nosso meio um mover de espontaneidade, que as crianças sejam livres, que os jovens sejam livres, que os adolescentes sejam livres, que os adultos sejam livres, que os senhores sejam livres, e que também haja liberalidade na nossa doação, que sejamos conhecidos como uma igreja extremamente generosa para a honra do Teu nome. E em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te dê uma semana de vitória, e que você rompa com Ele em fé, em nome de Jesus. Vai com Deus. Tchau, tchau, tchau.